Crianças e adolescentes precisam de brincadeiras arriscadas, perigosas para se desenvolverem. E eu vou provar isso para você no vídeo de hoje, capítulo 3 do livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Tá bom, pessoal? Nós estamos aqui fazendo essa série. Se você está gostando, já comenta aí embaixo o que está sendo para você. Dá o seu like se você está curtindo. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 3, a necessidade de brincadeiras perigosas para crianças. E é o seguinte, qual que é a ideia principal do capítulo aqui? Nós estamos super protegendo as nossas crianças no mundo real e subprotegendo elas no mundo online. Nós estamos invertendo as coisas. O mundo real nunca foi tão seguro quanto é agora. Eu sei que na sua cabeça tudo era mais seguro no passado, as infrações eram menores, tinha menos predadores sexuais, mas nenhum dado corrobora com essa hipótese. Tá? O mundo está cada vez mais seguro. No entanto, a gente acha que criança nenhuma pode brincar em lugar exposto. Eu sinto a mesma taquicardia que você sente. Não precisa ficar preocupada, não. Eu sinto essa mesma angústia que você sente de imaginar que minha filha está brincando na rua sem supervisão. Eu não deixaria nunca, mas olha que eu estou trazendo para você o capítulo do livro aqui. Mas eu deixaria aqui em casa, deixaria, sei lá, num condomínio, num lugar que eu conheça as pessoas que estejam um pouco mais protegidas, tá? Mas essa é a verdade. Agora, no mundo online, a coisa está péssima. As crianças recebem todo tipo de conteúdo errado e isso acaba atrapalhando elas. Eu vou explicar no detalhe para vocês os mecanismos psicológicos que podem estar envolvidos nessas questões. A primeira diferenciação que ele faz no capítulo é a seguinte: ele explica o que é o sistema de ativação de comportamento e o sistema de inibição de comportamento. No sistema de ativação, que ele chama de modo de exploração, a pessoa está atenta ao ambiente, buscando oportunidades, ela tem a sensação de que precisa ser liberta. No sistema de inibição, ela pressente o perigo, ela fica atenta a perigos, ela fica inibida, ela precisa ser protegida. Nós temos esse sistema como uma forma de flexibilizar e adaptar ao ambiente. Se a gente estiver num ambiente difícil, a gente entra no modo de inibição. Se estiver num ambiente em que é seguro, a gente entra no modo de exploração. O modo de exploração é o modo que a gente quer as nossas crianças a maior parte do tempo. A gente quer elas desenvolvendo, elas indo atrás, elas criando autonomia, elas melhorando pouco a pouco. O modo de inibição, quando ele é crônico, ele gera sintomas de ansiedade, gera sintomas depressivos, gera sensação de insegurança, falta de autonomia. E aí ele traz um dado que é aterrador. Você vai ver aqui, ó, em algum lugar aqui, né, que eu coloquei aqui para você, esse gráfico que é a quantidade de pessoas que chegaram na faculdade e se declararam com uma deficiência. Você vê que a deficiência mental não é ter um problema mental, não é ter ansiedade, não é ter depressão, não. É ter deficiência mental. Explodiu nos últimos anos. Né? Por que as pessoas estão declarando isso? Porque as crianças, os adolescentes têm chegado. Quando a geração Z chegou na faculdade, elas estavam frágeis. Elas não tinham independência, porque foram criados um sistema que gerava o sistema de inibição e não o sistema de ativação. Depois ele desenvolve o conceito de antifragilidade. O que é isso? Ele traz um experimento que foi feito chamado Biosfera 2, que é uma tentativa de criar um sistema perfeito, totalmente isolado e autossustentável que fizeram, eu acho que em algum lugar dos Estados Unidos. Não deu certo por quê? Porque as árvores elas precisavam de vento na infância que quase arrancavam suas raízes para que as raízes se multiplicassem, se fortalecessem e elas pudessem, na idade adulta, não cair no próprio peso. Então, sem esse vento, esse estresse na infância, essas árvores não conseguiam melhorar o bastante as suas raízes. E ele exporta isso para os humanos da seguinte forma: existem sistemas que são antifrágeis. Ou seja, o que é isso? Você precisa desenvolver a antifragilidade, colocar a pessoa num grau de estresse adequado, não exagerado, não abusivo, mas adequado para ela poder se desenvolver. Quando você tenta bloquear no ser humano a necessidade e a experiência, criar numa bolha, não deixar nenhuma dificuldade, não trazer injustiças nenhuma, de nenhuma parte, ser absolutamente tudo igual. Quando você tenta pregar para os seus filhos que todo mundo vai ter exatamente os mesmos direitos, que todo mundo é exatamente igual e precisa ser tratado, não há competências diferentes, não há nenhum tipo de diferença entre as pessoas, a pessoa não fica, quando você tenta protegê-la totalmente, ela não fica preparada para o mundo real. Então você não desenvolve a antifragilidade. Isso precisa você ter, isso pode bloquear o desenvolvimento das suas crianças e bloqueia o desenvolvimento de competência, autocontrole, a tolerância à frustração e a capacidade de se manter emocionalmente.
Então, quando você fica lá como um helicóptero, né? Tem esse termo em inglês, o helicopter parenting, que é você ficar como um helicóptero, vigiando todas as ações, controlando para que ninguém brigue com seu filho, para que nada seja injusto, resolvendo os problemas para ele. No final das contas, ele não vai desenvolver essas habilidades por conta de pesquisadores que estudam o brincar, como, por exemplo, ele cita aqui a Ellen Sandsetter e a Leif Kenner, escreveram em 2010 um artigo mostrando quanto que experiências perigosas elas dão um efeito antifóbico, ou seja, anti-ansiedade. Ao acostumar com experiências perigosas, as pessoas desenvolvem uma competência para lidar com a ansiedade. Então vai juntando essas informações aí. Existem seis tipos de perigo que podem aparecer nas brincadeiras. É lógico que a gente tem que controlar para não ser... lógico, você não quer que seja danoso à vida, perigoso à vida, mas ao mesmo tempo você não quer que seja seguro demais, que não tenha risco nenhum. Então quais são os 6? Alturas, por exemplo, subir em árvores, playgrounds, né, altos, velocidade alta, por exemplo, balanço, aquele descer num lugar rápido, escorregando, usar ferramentas um pouco mais perigosas, como por exemplo martelos, furadeiras, experimentos com fogo, fazer fogueiras, é uma coisa que eu fazia muito na infância, fazia fogueiras, os adultos danavam, quem ia mexer com a fogueira, ia fazer xixi de noite, a gente adorava fazer fogueira, e aí tinha que aprender a se cuidar, queimava de vez em quando, uma vez pegou um negócio no meu pé, queimou bastante a sola, a parte de cima do meu pé, ficou doendo, mas isso foi parte do aprendizado, né? Que mais? Brincadeiras de desaparecimento, que é ficar escondendo, esconde-esconde, que lida com a sensação de ficar perdido ou de desaparecer. Então esses são os 6 tipos. O tipo de brincadeira que faz a criança cair, como, por exemplo, brincadeira de lutinha. Esses são 6 tipos de brincadeira que deveriam aparecer ali no contexto infantil e de adolescente e que às vezes a gente fica impedindo demais. Então a ideia é você arrumar uma brincadeira segura o bastante e não o mais segura possível, com o mínimo de segurança para a vida, sem impedir de ter experiências. Aqui eu preciso contar uma aventura que eu tive na escola das minhas filhas, né? Eu fui chamado numa reunião de pais lá e os pais estavam reclamando que as crianças no final das aulas ficavam correndo e de acordo com eles, com esses pais, as crianças tinham que ficar paradas, tinham que ficar sentadas, tinham que esperar os adultos organizadas em filinhas, jogando jogos pedagógicos para não correr o risco de cair. Eu assim morri por dentro nessa reunião, eu morri por dentro. Eu não conseguia tolerar essa ideia das minhas filhas paradas jogando jogos pedagógicos porque elas têm um risco de cair. E eu falei na reunião, falei assim, por favor, se minha filha estiver parada, manda ela levantar e sair correndo uma atrás da outra, que eu prefiro 10 mil vezes eu ver minhas filhas assim. Deixa elas correr, deixa elas subir na árvore, se cair o problema é nosso, me chama que eu levo pro hospital, não tem problema. Só que não é a visão da maioria. A maioria quer enjaular as crianças. A maioria quer diminuir as experiências. Outro gráfico interessante trazido por esse livro, pessoal. Olha só, as horas passadas para poder parentar alguém aumentaram. Ou seja, as mães, ao tentar fazer com que os filhos não possam brincar sozinhos, não liberar os seus filhos, acabam que tiveram que trabalhar muito mais. E são mães que já foram para o mercado de trabalho, que estão trabalhando fora e que ainda tem que voltar para casa e parentar muito mais. Ajudar a filha em tarefa, porque eles não conseguem mais fazer sozinhos, tem que ficar brincando com os filhos o tempo todo, o que uma quantidade óbvio que é muito positiva, mas você acabou ficando com esse peso a mais de ocupar todo esse tempo. Você não consegue, o que você faz? Não, ele não está brincando com os amigos, você coloca ele no celular, você coloca ele na televisão, você coloca ele no iPad, e aí deixa pelo menos ele se virar e te dar um sossego um pouco para você terminar o jantar. E aí você acaba quebrando a infância baseada no brincar e dando uma infância baseada no celular. E aí, de repente, todos os experts mostrando que tinha abuso o tempo todo, que criança está em perigo, falando que você tem que fazer isso e aquilo, acabou provocando uma sensação de medo intenso nas pessoas ao parentar. Um medo intenso, um medo do outro, o medo da criança ser abusada, o medo de ficar com alguém sozinho. Antigamente, a ideia de ter um adulto na rua estava dando olho nas crianças todas. Né? As crianças estavam ali já se virando. Agora não, se tiver a gente não confia no vizinho, não confia no tio, não confia em ninguém, até porque realmente tem infelizmente, muita história negativa. E aí você acaba ficando extremamente sozinho na hora de parentar, o que fica um peso bem complicado, bem difícil. Em 2001, Frank Furedi publicou, um sociologista, um livro chamado Parentar Paranoide, né, que seria Pais Paranoicos. Por que ignorar os experts pode ser o melhor para o seu filho?
Então, o que é isso? São histórias mostrando a importância do quanto que você ser um especialista em estratégias educacionais significa pouco, né? É pouca evidência de realmente ajudar alguém. E ele mostra várias histórias de como os experts, nós, às vezes psiquiatras ou outros experts, conduzem erradamente casos, limitando ações que seriam importantes nas vidas das crianças. Um caso importante desse eu lembro, por exemplo, é uma época do século XX, todos os livros de pediatria sugeriram que as mães deveriam deixar as crianças dormir de bruço. Né? Por quê? Porque eram os experts lá falando que dormir de bruço era melhor, que não engasgava, que não ia vomitar e engolir. E, de repente, quando fizeram realmente as pesquisas, mostrou que dormir de bruço matava a criança. Crianças morriam muito mais de morte súbita quando dormia de bruço. Hoje a gente sabe que não pode dormir de bruço, graças às pesquisas realizadas. Mas os experts falavam que era melhor, porque a criança podia vomitar e engolir se ela dormisse de costa. Então, gente, nem sempre escutar expert é a melhor coisa a fazer. Eu não quero dar um clima de paranoico aí para vocês, mas tá difícil mesmo. Nós temos que ter bom senso, porque tem muita esquisitice por aí. Então esse foi o mundo em que as crianças da geração Z cresceram, um mundo onde adultos, escolas, outras instituições trabalham juntos para ensinar as crianças que o mundo é perigoso, para prevenir elas de experimentar riscos, conflitos e emoções que as suas experiências, seus cérebros que necessitam de experiências precisavam para poder lidar com a ansiedade e realmente colocar o seu cérebro, o seu mecanismo fisiológico no modo de descoberta. E isso está sendo privado a eles. Para finalizar esse vídeo que já está grande, no final do capítulo ele traz sobre o sistema de apego, que é uma coisa que eu falo muito, que desenvolve na infância, na primeira infância, um sistema seguro de apego, em que você consegue explorar o ambiente. Quando esse sistema de apego ele não é construído, a criança não consegue explorar. O sistema de ativação, de exploração dele não liga. O parentar com pânico, com medo, faz com que as crianças tenham muita dificuldade de partir para o modo de exploração. Elas ficam lesadas por não conseguirem ter as experiências necessárias para ter competência. E quando vão realmente para o mundo, se sentem incompetentes, realmente não conseguem adquirir as coisas, realmente não conseguem insistir nas coisas, porque foram privadas das experiências necessárias para conquistar essas competências. Ao tentar proteger nossas crianças, nós estamos aleijando elas. O próximo capítulo, que é o capítulo 4, é puberdade e a transição para o modo adulto que foi bloqueado. Então, o bloqueio da transição para o adulto. Então, não pode perder esse capítulo. Vem amanhã para você poder escutar. E se você achou que foi útil, compartilha com alguém, deixa seu comentário, deixa seu like, que me ajuda demais. Grande abraço, até a próxima.